Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a esse vídeo. Gente, onde vocês guardam os seus adereços ou acessórios? Eu estou falando mais especificamente de brincos e colares. Se você que está aí do outro lado é como eu, que adora essas peças, já deve ter passado por isso, não é mesmo? Olhar para todas elas e se perguntar: onde eu vou guardar? Pois é, gente, eu passei por esse problema. E aí eu fiquei pensando e acreditem, eu bolei dois produtos, se é que a gente pode chamar assim. Um porta-brincos e um porta-colares. E aí, pessoal, ficou tão prático e tão facinho de fazer que eu decidi ensinar você. Vamos lá comigo então, aprender a fazer? Gente, eu nem preciso falar para vocês que no que diz respeito a esses acessórios, os brincos e os colares, essas peças valorizam muito o nosso visual. E como eu disse para vocês, eu sou suspeita para falar, porque eu adoro brincos e colares. E ó, a gente não precisa, gente, nem tá com uma roupa maravilhosa, com uma bela produção. Às vezes você tá bem basiquinho ou basiquinha, uma roupa mais simples, uma camiseta. Mas se você joga um belo par de brincos e um colar, ou só os brincos ou só o colar, isso já dá uma mudança muito significativa no seu look. Gente, eu sou daquelas que eu tô andando na rua, eu vejo uma lojinha que tem esse tipo de acessório, eu entro e aí eu fico olhando. Eu fico que nem uma louca falando sozinho, não vou levar, não vou levar, não vou levar. Eu saio da loja no mínimo com 2 ou 3 peças. Então, ao longo do tempo, eu fui, como consumista, comprando e comprando. Vou dizer outra coisa para vocês. Eu não tenho nada de valor, tá? Eu não tenho brincos de ouro, de prata, não tenho colares sofisticados, não tenho nada nem de Swarovski, por exemplo. Todas os meus acessórios, eles são muito simples, gente. Ó, é coisinha, tá? Bem simples. E para falar a verdade para vocês, a maioria aqui é tudo made in 25 de março. Então, gente, é isso. Eu acabei comprando bastante. E aí, o que aconteceu? Hoje, gente, eu olho para o meu guarda-roupa e eu quero enxergar todas essas peças da forma mais simples possível para mim poder ir lá, pegar essa peça, colocar em mim, utilizar e depois devolver e deixar tudo de uma forma organizada, principalmente visualmente. E aí, isso já não está mais acontecendo. Então eu sentei e falei, bom, eu vou pesquisar para ver se existe alguma peça ou algum produto que eu consiga guardar todos esses acessórios de uma forma organizada. Porque guardar, gente, a gente até pode pegar uma caixa e socar tudo lá dentro, não é? Mas não é isso que eu quero. Eu quero e queria praticidade e organização ao mesmo tempo. Bom, então eu fui fazer a pesquisa. E aí, vocês sabem, a gente acaba encontrando muita coisa no mercado hoje. Existem sim, mas a gente chega naquela questão. A maioria deles são caros e outra coisa, gente, eles acabam não suprindo a nossa necessidade. No meu caso, não adiantava porque eles eram pequenininhos. Então eu não podia utilizar aquilo porque eu ia ter que comprar um monte de peças. Então, eu sentei novamente depois da pesquisa e aí fiquei pensando o que eu posso, fazer. E aí, gente, eu vou resumir. Eu pesquisei, fui pensando em materiais e cheguei afunilando aí a minha imaginação, cheguei nos materiais que eu vou mostrar para vocês. E aí, como eu disse no início do vídeo, gente, é tão simples, mas fica tão interessante, tão organizado, que eu falei, bom, eu vou ensinar para o pessoal. Gente, façam, vocês vão ver como fica
bem interessante. Vamos para os materiais então? Então vamos lá. Eu vou mostrar para vocês primeiro os materiais para fazer o porta-colar, ok? O que a gente vai utilizar? Nós vamos utilizar cabides. Qual é o detalhe desse cabide? Eu vou aproximar para vocês verem. Ó, eles são furados, tá? Ou ele é furado, porque aqui tem 5 unidades. Você compra essa embalagem com 5 unidades. Na verdade, eu nem tinha pensado nesse tipo de cabide. Eu queria o cabide tradicional mesmo. Mas, olhando, né, e pesquisando lá as lojas, eu cheguei e encontrei esse cabide. E aí, assim, é perfeito para o que eu vou fazer e o que eu inventei fazer aí para vocês olharem, tá bom? Então, vocês vão precisar de um cabide, tá? Ou de cabides. Eu vou mostrar como faz uma peça. E aí, depois vocês fazem quantas peças forem necessário para a quantidade de brincos e colares que vocês têm, tá bom? Esse daqui é o segundo material, olha, são grades, tá? São grades, não sei, feitas de ferrinho. E aí eu já vou dar uma dica para vocês. Antes de vocês fazerem essas peças, o porta-colar e o porta-brincos, meçam aonde vocês vão usá-las. Porque eu fiz essa peça baseada no tamanho do meu guarda-roupa. Então eu fui lá, medi meu guarda-roupa, se eu não me engano, acho que tem 50 centímetros. E aí eu comprei essas pecinhas de modo que coubesse lá, porque não dá para ser muito grande. Primeiro, gente, não pode ser muito grande porque o cabide, ele tem também uma largura. Então não pode ser uma peça muito grande e também não muito pequenininho. Então esta peça é ideal para aquilo que eu inventei. Como vai funcionar isso, gente? Então no caso aqui do porta-colares, você vai pegar essa grade e você vai colocar ela aproximar do cabide e você vai costurar o cabide nessa grade. E aí veio outra coisa interessante. Olha só como é gostoso você pesquisar e aí criar essas coisas. A princípio eu pensei em fazer isso com barbante. Eu já tenho os furinhos, né, no cabide. Eu iria passar um barbante e dar um nozinho e prender a grade no cabide. Aí, gente, já que é para arrasar, vamos arrasar, não é? Aí eu andando pela lojinha, eu achei um outro produto. Olha isso aqui, gente. Ó, essa pecinha chama abraçadeira. Então, olha aqui, ó. Vou deixar aqui um nome para ver se vocês conseguem ver, ó. Abraçadeira. Então, resumindo, o que vocês vão usar para fazer o porta-colar? O cabide, que pode ser perfurado aqui na base ou não, mas aí ele precisa ser triangular. Você vai usar essas pecinhas, tá? E você vai usar a grade, tá? Como se fosse aqui uma prateleira ou alguma coisa no tipo, ó. Tá? Vocês estão vendo? Essa daqui, se não me engano, tem 45 centímetros. Gente, é isso para fazer o porta-colar. Agora, vamos conhecer os materiais para você fazer o porta-brincos. Gente, vamos lá. Para o porta-brincos, é quase que os mesmos materiais. Então, você vai usar o cabide, a mesma orientação, de preferência se você achar o cabide perfurado, se não, você usa o triangular. Vamos usar a abraçadeira, então a mesma pecinha lá que eu falei para vocês. E aí, agora vocês pasmem. Olha o que eu encontrei. Tcharam! Gente, sabe o que é isso? Isso é aquela borracha ou um tipo de emborrachado que é usado como tapete, como passadeira. Ó, isso aqui é uma peça. Eu comprei ela com 1 metro, porque eu queria fazer 2 peças.
E aí eu pensei, fica 50 e 50, então comprei 1 metro. Então pra mim, gente, isso daqui foi um achado precioso. Porque isso daqui é uma borracha. Ela é conhecida como plástico tropical. Assim disse o vendedor, tá? Mas, gente, é muito fácil de achar isso aqui. Isso aqui são aqueles tapetes, aquelas passadeiras que são emborrachadas. Inclusive, elas são emborrachadas porque você pode higienizar, você pode lavar. Eu já fiz o teste. Então, ela é usada como tapete. Mas na hora que eu bati o olho, eu falei, gente, é isso. E aí, olha que escândalo. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, gente. Ela é furadinha. Olha isso aqui. São furinhos. Então, para o porta-brincos, resumindo, cabide, que vocês vão precisar, a abraçadeira e esse material aqui, que é um emborrachado, conhecido como tropical. E daí? Estão gostando? Gente, eu achei o máximo isso. Eu fico tão feliz quando eu encontro as coisas que eu vou imaginando e vou pensando em fazer. Bom, vamos lá então. Agora vamos confeccionar essas duas peças. Pessoal, para fazer então as peças, vocês vão precisar, além do material que eu já mostrei, vai precisar de uma caneta, de preferência da cor do material que você vai usar. Então, como a minha grade e o meu tapetinho é preto, eu vou utilizar aqui uma caneta preta. Você vai precisar de tesoura. E você vai precisar de uma fita métrica para medir certinho aonde você vai colocar as peças. Vamos lá então. Então tá aqui a placa, a grade. Eu vou pegar o cabide. Então eu vou até abrir aqui a embalagem, ó, como eu deixei para vocês. Essa embalagem vem 5 cabides, mas aí vai da sua necessidade. Então eu vou separar aqui um cabide e as pecinhas, como eu falei para vocês, as abraçadeiras. Então nós vamos medir para ficar bem centralizado. Vamos ver aqui quanto tem a minha grade. Olha, a minha grade eu quase acertei, tem 40 centímetros. E o meu cabide tem 38 centímetros. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos encostar o cabide aqui, olha, na grade. E aí, o que eu vou fazer, gente? Aqui é muito simples, é como se eu fosse costurar essa grade no cabide. E para isso eu vou usar então as abraçadeiras. Então vamos lá, gente. Pego uma abraçadeira, venho aqui no primeiro orifício, passo pelo cabide, coloco embaixo aqui da gradezinha e puxo. Pego uma abraçadeira, venho aqui, passo pelo orifício. Eu vou acelerar o vídeo para vocês verem como ficou, tá bom? Gente, vamos lá então. Olha, finalizei. Então vejam como ficou o resultado final. Então vejam, todas as abraçadeiras dentro dos orifícios, unindo o cabide à grade. E aí, gente, ó, ficou bem firme. Vocês puxem até o limite, tá, do orifício para não ficar para fora. E aí, ó, se você quiser, você já até pode deixar assim, tá bom? Tá prontinho, mas é claro que aí a gente pode melhorar ainda, né, a qualidade. Então o que a gente pode fazer? A gente pode cortar essas pontinhas, tá bom? Porque isso daqui, gente, não vai sair mais, tá? Ela fica presa. Se você quiser, pode deixar assim, mas eu vou cortar, tá bom? Então vamos lá.
Pronto, pessoal, cortei, ó. Então tirei, tá? Aquele excesso da abraçadeira que ficou. E aí fica bem melhor acabado, certo? Para arrasar mais ainda, já que a gente está fazendo isso, o que eu pensei? Essa grade, na verdade, ela serve para você colocar os colares aqui. Só que existem aqueles colares que eles são inteiriços, eles não têm a presilhinha, né? O ganchinho. Então você não tem condição de abrir e colocar ele aqui na grade. Aí, andando também lá pela loja, pelas ruas, pesquisando, eu achei ganchos que vão facilitar na hora de pendurar esses colares que não tem como você abrir, eles são inteiriços, né? Geralmente os colares maiores, eles não têm fecho, eles são uma tira só, né? Um produto só. E aí, gente, olha o que eu encontrei. Tcharam! Ganchinhos. Então, nesse caso, para esses colares, você pode colocar o ganchinho aqui. Olha aqui como é que ficou. E aí você coloca o colar aqui. Outro detalhe, você não necessariamente você precisa colocar aqui. Você pode pôr aqui no final, porque você vai ganhar espaço para colocar os outros colares de ganchinho. E aqui embaixo você deixa para colocar os colares que não tem como você abri-los. Vamos fazer então o porta-brincos? Então aqui é o tapetinho, né? Ou aí a borracha, como eu disse para vocês. Como ela tem 1 metro, eu vou dividir ela aqui no meio. E aí eu vou cortar, porque justamente fica 50 centímetros e 50 centímetros. Nesse caso eu vou fazer 2 peças, tá bom? Pronto, pessoal. Então agora eu cortei e aí eu tenho 2 peças, certo? É só a gente seguir aqui a linha pontilhada ou furadinha. Aqui eu vou aproximar o cabide e aí nesse caso novamente nós vamos precisar medir. Então quanto tem aqui de largura o meu tapetinho? Nesse caso, olha, o meu tapete ele tem 44 centímetros, certo? E aí lembram, o meu cabide tem 38. Então eu vou mais ou menos deixar ele aqui no meio. E aí vai uma dica para vocês, eu acho que eu já falei isso. O tapetinho ele não pode ser muito largo, porque senão, olha, as abas aqui depois elas ficam com o peso dos brincos, elas podem virar. Então não comprem muito largo. Usem a largura do cabide ou um pouquinho mais, se vocês tiverem um espaço um pouquinho maior, tá bom? Então eu vou aproximar aqui. Por que a caneta, gente? Porque agora eu marco exatamente aonde eu vou deixar o cabide. Então aqui, ó, vai ser uma pontinha e aqui a outra pontinha, ok? A gente vai fazer a mesma coisa que nós fizemos lá na grade de ferrinho. Eu vou pegar então a abraçadeira, vou pôr aqui no primeiro orifício. E aí eu só tenho que tomar cuidado agora de realmente colocar no buraquinho aqui certo, tá bom? Aqui a gente não pode apertar muito, tá bom? Deixa eu puxar aqui que vocês acho que não estão vendo, né? Ó, eu deixo mais ou menos próximo aqui do cabide e do tapetinho, ok? Eu vou acelerar para não ficar extenso o vídeo, certo? Olha que escândalo então que ficou. Então vejam,
as abraçadeiras aqui, costuradinhas no tapete, que já tinha os orifícios. E aí nós temos mais uma peça, um porta-brincos. Gente, não é um luxo isso? Bom, eu vou mostrar para vocês, antes de colocar os colares e os brincos aqui nas peças novas, eu vou mostrar para vocês como é que estavam os meus brincos e os meus colares antes guardados no meu guarda-roupa e nas minhas gavetas. Vamos lá conhecer? Cá estou então, gente. Estou aqui dentro do meu quarto e aí eu vou mostrar para vocês onde eu guardava os meus brincos e os meus colares. Na verdade, durante muito tempo eu guardei os meus brincos dentro de caixinhas de relógio. Sabem aquelas caixinhas quadradinhas de relógio? Eu tinha algumas daquelas caixinhas e eu passei então a colocar os meus brinquinhos lá dentro. Porém, com o tempo, eles insistiram em pular para fora das caixinhas e aí passaram a ficar juntinhos dentro das colmeias da gaveta. Quanto aos colares, eu também já tinha achado uma solução. Eu encontrei para comprar cabides com ganchos. Então eu comprei alguns desses cabides e passei então a pendurar os colares nesses ganchinhos. Mas eles seguiram o mesmo caminho dos brincos. Vamos então conhecer como eram guardados os meus brincos e os meus colares? Gente, então aqui estão os meus brincos. Não se assustem. Vejam, todas as gavetinhas são iguais. Então aqui são as caixinhas de relógios, como eu disse para vocês, onde eu guardo os brincos. Mas aí, não cabendo mais, eles insistiram em pular e aí ficaram aqui todos tumultuadinhos dentro das colmeias, o que me incomoda muito, porque eu preciso ficar mexendo quando eu quero selecionar alguma peça para usar. E aí o mesmo se aplica aos colares. Não se assustem também. Vejam. Aqui são os cabides que eu falei para vocês, ó, com os ganchinhos. Então é cheio de ganchinho, mas aconteceu de ficar colocando e aí eles já não são mais suficientes. E aí acabou misturando brinco, ó, brinco no meio dos colares. E aí já não dá mais, isso me incomoda muito. Eu preciso e precisava urgentemente de um porta-brincos e um porta-colares. Então, pessoal, para finalizar, eu vou mostrar para vocês como ficaram as peças. Primeira delas, o porta-brincos. Olha isso, gente, que escândalo! Perfeito! É só você colocar os brinquinhos aqui na ordem, de acordo com tamanho, com cor, modelo, como você quiser. Olha isso, que luxo! Eu vou aproximar para vocês verem. Então a peça inteira. Não é o máximo? Gente, eu amei esse porta-brincos. E o porta-colar. Olha isso! Olha a diferença, gente. Eu olho, enxergo o colar e aí eu seleciono o que eu quiser. Olha que escândalo. E vocês lembram que eu falei para vocês? No caso aqui, você pode colocar os colares que tem ganchinhos. E aqueles que não tem ganchos, você vai usar aquela pecinha que eu falei para vocês, aquela presilhinha, e é só colocar o colar, sem necessidade de ter o ganchinho. Não é tudo isso? Gente, eu amei esse porta-colar e esse porta-brincos. E eu espero que você também tenha gostado. Eu sempre tenho dito aqui, eu tenho feito os vídeos com muito carinho e com muito respeito para você. Então deixe os seus comentários. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Os vídeos estão bem produtivos, bem interessantes e eu quero a sua interação. Um beijo em todos os corações e eu espero vocês
no próximo vídeo. Quem sabe tem mais novidades e eu crie ou invente mais alguma coisa. Até lá!